Por que devemos adubar as nossas lindas orquídeas? É sobre este assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Então, se você está aí com alguma dúvida sobre adubação, cola aqui comigo nesse vídeo, porque nós vamos falar tudo sobre este assunto. Falar um pouquinho de adubação aqui para essas nossas meninas. A adubação de orquídea ultimamente tem sido um assunto um tanto polêmico, né? Isso se dá porque muitas pessoas, muitos cultivadores, defendem o fato de as orquídeas viverem na natureza e que na natureza, nas árvores, elas não são adubadas pelo homem. Sendo assim, elas não precisam de adubo. Do outro lado, tem os cultivadores que defendem o uso do adubo nas orquídeas, uma adubação persistente nas orquídeas, porque afirmam que ela já saiu da natureza e por conta disso precisa de um cuidado extra. E o que nós podemos fazer, já que a gente fica aí neste meio, né? Vamos usar aqui a lógica para entender como as nossas orquídeas vão precisar desta adubação. Vamos falar um pouco da orquídea na natureza, da adubação da orquídea na natureza. Será que isto ocorre? Sim, com certeza ocorre. Na natureza elas são adubadas de forma orgânica. E como é que esse processo acontece? Acontece de uma orquídea, ela está em uma árvore, vamos pensar aqui em um cenário. A orquídea em uma árvore, nesta árvore moram outros seres, pássaros, outras plantas e por aí vai. Quando morre um pássaro, uma abelha, uma mosca, folhas que caem ali, ficam presas entre os galhos da árvore, entre os buraquinhos ali daquela árvore, com o tempo tudo aquilo se decompõe, lá vem aquela chuva maravilhosa, molha tudo aquilo e faz descer já aqueles nutrientes, já que foram decompostos com o tempo, e as orquídeas, sim, que estariam ali em um canto da árvore, começam a receber esta alimentação. Então a gente pode pensar assim, ela está ali naquele cantinho recebendo. Vamos pensar nesse cenário do cantinho recebendo a adubação. Será que a orquídea realmente está restrita a um cantinho da árvore? Não, porque a orquídea na árvore ela vai se fixar numa posição e vai lançar as suas raízes em muitos lados aí desta árvore. Muitas vezes a orquídea está em um galho, mas tem raízes dela em vários pontos de uma árvore. Bem, aí a gente entendeu uma forma bem ampla, né, de como essas orquídeas recebem essa adubação primariamente orgânica. Agora vamos trazer esse universo para dentro da nossa casa. A orquídea já não está numa árvore. Nós vamos simular, né, esse lugar dentro de um pote. Notou o quanto ela foi reduzida? Né? Enquanto o espaço geográfico dela foi reduzido a um pote. E agora como é que nós vamos adubar aí essas nossas meninas? Então vamos deixar ela sem adubo, pensando no cenário que ela tinha na natureza, ou vamos tentar imitar a natureza dentro do nosso espaço? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de orquídeas que eu tenho, que eu não adubei, e vou mostrar para vocês orquídea que tenho, que eu adubei aqui em casa. Exemplo, esta orquídea que está sendo colocada aí para vocês, a Cattleya violácea, eu fiz um vídeo à parte, vai mostrar aí, né, como é que essa orquídea se comportou. Essa daqui é a Cattleya violácea, tá vendo como ela é linda? Olha essa flor, que bonita. Agora, esta orquídea tá mostrando para mim que precisa de um pouco de adubo. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque esta planta costuma dar de 3, 4 flores por haste floral, que é esta parte aqui dela. E desta vez veio apenas uma. E eu tenho certeza que isso é ausência do adubo, porque eu não adubei essa planta aqui por uns dias. Vocês podem notar que essa orquídea, ela tinha tudo para dar muitas florações. Ela está saudável, mas o que fez com que ela deixasse de ter tantas flores foi justamente a ausência do adubo. Porque, como foi dito, o adubo ele não faz a orquídea florescer, mas ajuda ela a florescer melhor. Vamos pensar em uma situação aí que são bem diferentes, mas que pode ser ilustrada.
Pense em uma mulher que está pronta para engravidar. Uma boa alimentação não vai fazer com que ela engravide mais rápido, ou uma má alimentação não evita que essa mulher, se ela tiver com um corpo saudável, que ela engravide. No entanto, uma boa alimentação vai garantir a ela que ela não sofra durante a gravidez, que ela não perca ali muitos nutrientes e que ela tenha essa gravidez saudável e que o filho também nasça saudável. Entendeu? Então o mesmo vai se dar na orquídea. A ausência do adubo não vai fazer com que ela não floresça. A gente sabe de caso de orquídea que floresce para morrer. Então a ausência do adubo não fará com que a sua orquídea deixe de dar flor, mas vai reduzir a quantidade de flor. Muitas flores nascem deformadas, muitas flores nascem com a cor não fica tão viva, e muitas orquídeas que teriam capacidade de dar floração, como esta aqui que eu vou te mostrar, que eu adubo constantemente. Olha, essa aqui é uma Phalaenopsis que eu adubo constantemente e ela constantemente floresce aqui para mim, pelo menos umas 3 vezes ao ano. Esta menina aqui está muito bem adubada. Isso eu garanto que ela está muito bem adubada. Já esta aqui, que eu esperei 1 ano para mostrar para vocês, fazer este vídeo, tá vendo? Essa é uma intermédia, inclusive foi a orquídea do primeiro vídeo do canal. Para aqueles que talvez não tenham visto esse vídeo, vou deixar aí o card, você vai ver que a floração dela é muito mais abundante. Porque naquela época eu estava adubando muito essa orquídea, adubando muito no sentido de mantendo a adubação da orquídea, estava em dia. Este ano eu não fiz isso. Eu diminuí a adubação, quase não fiz a adubação. No entanto, olha, ela deu a floração com cor mais opaca e quantidade reduzida. Então talvez esse seja o motivo de você ter uma orquídea aí na sua casa, já por um longo período, você está acostumado a ter esta orquídea florescendo, sempre dando muitas flores, e ela vai começar a cada ano diminuir, e você talvez não saiba algum motivo, porque você talvez esteja ainda lembrando da orquídea na situação da natureza, mas ela está dentro da sua casa. O cultivo de orquídea, a gente tem que sempre lembrar isso, ela não está mais na natureza, não adianta a gente querer dizer que essa orquídea vai ter que se comportar como se estivesse lá. Não, porque é o mesmo que você tirar uma pessoa que antes tinha alguém que cuidava dela ali 24 horas, que no caso é Deus, dando para ela todos os nutrientes certinho, e que agora vai para um outro lugar onde esses nutrientes são retirados. Essa alimentação, ela que se alimentava 3 vezes ao dia, passa a se alimentar 2, uma, dia sim, dia não. Então isso ocorreria também com as nossas orquídeas. Como que a gente vai identificar que a orquídea está precisando dessa tão preciosa adubação? Vamos começar a perceber pelos sinais. Floração lenta. Outro sinal, folhas meio murchinha, sabe? Que não tem vício. Embora as orquídeas sejam rústicas, e na natureza você vai encontrar muita orquídea ali com as folhas bem enrugadas, bem surradinha, mas ela está firme e forte. Então, por ser rústicas, nem sempre a gente tem que entender isso. As folhas brilhantes, fortes, nem sempre isso é possível, mas você vai conseguir identificar um diferencial nesta orquídea. Que ela vai começar a florir menos, alguns pseudobulbos dela, uns vão para frente, outros não, vão ficar mirradinho, que é o caso do cálcio. Quando falta o cálcio, a orquídea ela não consegue lançar brotação nova, começa a dar o broto surgindo e apodrecendo, surgindo e apodrecendo. Eu tenho uma orquídea nessa situação aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, que eu peguei ela já debilitada para cuidar. Aí você vai e pensa, não, a orquídea ela tá surgindo broto e tá morrendo. Ah, ela precisa de um replante. E aí talvez a gente faça esse replante, mas não é isso que ela precisa. E aí acaba piorando a situação da orquídea, às vezes levando até mesmo a perda da orquídea. Também tem uma outra situação que você pode reconhecer que a sua orquídea está necessitando de alimentação.
Quando a orquídea ela dá uma florada muito vasta, com bastante botões, bastante flores, é natural que ela gaste uma grande quantidade de energia e ela fique um pouco debilitada durante a floração. Mas quando terminar essa floração, que é você colocar a sua orquídea de novo ali, ela entrar em dormência e sair, ela continuar assim debilitada, difícil de lançar suas raízes novas, ela pode estar te avisando que gastou muito nutriente, que está precisando aí de um reforcinho para se recuperar. Tem uma outra situação também que você pode notar que a sua orquídea está precisando de floração, de adubo, é quando a sua orquídea ela passa a dar flor cheia de defeito, né? Que a flor não está tão bonita, sai uma só, a orquídea que daria 10 flores, dá uma só, adubação dessa menina. Mas agora que a gente já falou em várias situações que as orquídeas vão necessitar desta adubação, seria interessante agora a gente pensar quando adubar e que tipo de adubação. Isto é muito importante. A orquídea ela tem etapas, né? Época de brotação, época de enraizamento, época de floração. Vamos usar essas 3 etapas aqui. Você tem que entender em quais dessas fases a nossa orquídea está entrando. Se ela está na etapa de soltar os brotos, se você joga um adubo de floração em cima dela, ela não vai fazer nada com aquilo. Não agora. Ela está precisando mesmo desenvolver os brotos. Então, vai se usar adubação para crescimento, né? Um NPK 10-10-10, né? 20-20-20, uma coisa assim para essa orquídea ter aquele alimento necessário para se desenvolver ali, aqueles pseudobulbos. Tem também, quando ela desenvolve, ela começa a lançar suas raízes. Então, você vai procurar dar, né, um adubo correspondente a isso, que sirva para enraizamento, para fortalecer a orquídea. E a floração, que todos nós queremos muito, que é, né, o responsável por isso é o fósforo. Então, como é que a gente vai saber? Se você aduba sua orquídea e ainda beber com adubo para floração, eu acho que não vai adiantar muito. Há quem defenda de que você vai dando dose homeopática, né, para as orquídeas. Mas que tal então esperar a época, quando você sabe mais ou menos a época que a orquídea ela vai começar e está em floração, uns 3 meses antes, você começa ali daquele adubo com um número de fósforo mais avançado. Os adubos poderão atender essas necessidades. Existe o adubo orgânico, lembra que nós falamos lá da natureza? Isso, mas como é que nós vamos dar adubação orgânica para as nossas plantas na nossa casa? Não vale jogar casca de alimentos, não vale bater o alimento no liquidificador, no meu ponto de vista, e colocar esses alimentos em cima, porque ele precisa de um tempo. Lembra que na árvore, primeiro ele se decompõe para depois ela se alimentar? Então, como é que a gente vai levar para nossa casa e colocar aquele alimento e esperar que ela se alimente imediatamente? Não tem, porque ela vai precisar decompor esse alimento. Então, que tal a gente já dar para ela esse alimento de uma forma que ela possa ingerir do adubo químico? Este aqui, ó, o NPKzinho que eu uso nessas nossas orquídeas. Mas você também pode fazer o uso do adubo orgânico. Nesse caso, seria bom o bocacho. Eu já usei nas minhas plantas, usando ali o que o fornecedor indica, a dosagem certinha. Você também pode usar o bocashi líquido. Tem uma série de adubos que você pode usar na sua orquídea para ter esse desenvolvimento legal aí da sua planta. Agora, uma coisa eu digo, no meu ponto aqui com as minhas experiências, talvez não seja uma boa ideia se você não é um cultivador já de muito tempo, que já sabe como lidar aí com a sua orquídea, colocar adubo que você mesmo produz em sua casa. Isso seria muito bom para as outras plantas monsteras, as outras plantas em geral aceitam muito bem. No entanto, as orquídeas elas têm raízes diferenciadas. Essas raízes elas ficam expostas no tempo, né, pegando ali os nutrientes dela do ar, elas ficam no tronco, mas sempre exposta. Então, de repente, você cobrir essas orquídeas aí com cascas de legumes que ainda vão fermentar, o processo de fermentação ele esquenta, ele ainda vai esquentar ali em cima desta orquídea,
pode não ser uma boa ideia, pode ser que queime. E as raízes da orquídea é vida para ela. Sem essas raízes ela não tem como absorver os nutrientes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso tema. Se gostou, deixa aí seu joinha. E caso onde comprar esteja precisando, não tô que sua orquídea está precisando, mas só se ela estiver realmente precisando de adubo. Não vai adubar sua orquídea em excesso. Vou deixar aí os links aí de alguns produtos. Só clicar e comprar aí na internet. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.